Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. Mas antes eu quero pedir você, se você não é inscrito, inscreva-se aí no meu canal, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e também compartilhe este vídeo aí para nos ajudar a bater meta de inscritos, né? Estamos aí numa meta para alcançar 1000 inscritos, falta pouquíssimos. Se você nos ajudar, nós vamos chegar lá nessa meta logo logo. Você também que já é inscrito, que acompanha o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, na classe dos adultos, que vai ser estudada em classe no dia 17 de abril de 2022. O título da nossa lição é Jesus, o discípulo e a lei. O textuário diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Na verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então nós vamos ler também a leitura bíblica em classe. É muito importante que você realize a leitura, né? E por sinal, várias vezes, para o conteúdo ficar bem fixado na sua mente. Mateus 5, do 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então esta foi a leitura bíblica em classe, da qual a lição está embasada, né? A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, Jesus cumpriu toda a lei. O segundo, a letra da lei, a verdade do Espírito. E o terceiro ponto, nós vamos ver a justiça do reino de Deus. Então, a título de introdução, na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito da relação de Jesus com a lei. Qual a relação de Jesus com a lei? Veremos que Jesus cumpriu toda a lei, ele foi o único que cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito, né? A letra da lei que matava, o legalismo, e também a vida no Espírito, a vida da graça, o Espírito que nos capacita a cumprir a lei em Cristo, pelos méritos de Cristo. E por fim nós veremos algo sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus que é pela fé e não pelas obras da lei. Então vamos para o primeiro ponto. Jesus cumpriu toda a lei. Então ele foi o único ser humano na face da terra que conseguiu cumprir toda a lei. E aí no subtópico 1 nós temos um compromisso com o passado. Esse ponto, esse subponto, ele vai nos dizer que Jesus, ele não veio para desconstruir o ensino da lei. Ele não veio para anular os ensinos da lei de uma forma debochada, né?
de uma forma autoritária, muito pelo contrário. A Bíblia diz, no primeiro versículo da leitura bíblica em classe, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus, na verdade, ele veio para cumprir a lei e não para destruir a lei. E também nós podemos ver que Jesus, nós vamos ver até no subtópico 2, mas só adiantando aqui já, ele veio dar o verdadeiro sentido da lei. Ele veio aperfeiçoar a lei, mostrar o que realmente Deus queria quando ele instituiu a lei. Nós vamos ver, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 5, que é o que nós estamos estudando, o Sermão do Monte, existem alguns exemplos lá do que nós vamos falar, mas eu vou pegar um exemplo aqui no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então este é um dos 10 mandamentos que está na lei de Moisés. E aí o versículo 22 diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então você nota, né, e tem outros exemplos aqui em Mateus 5, que Jesus ele veio, ele cita, né, os antigos disseram isso, com referência à lei. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu estou mostrando para vocês qual é o verdadeiro significado da lei. O que Deus queria não era só que as pessoas não se matassem umas às outras. Tá? O que era proibido ali não era só matar, mas o próprio sentimento, a vontade de Deus era essa, que eles tivessem esse sentimento. Eu não posso nem matar fisicamente e nem odiar meu irmão. Então Jesus veio dar o verdadeiro sentido da lei. Qual era o verdadeiro motivo da lei? Subtópico 2, Jesus não veio destruir a lei, é o que nós acabamos de falar, né? Jesus ensinou sobre a justiça de Moisés, a justiça falada por Moisés, falada pelos profetas, e ele veio desenvolver o verdadeiro sentido da lei, que é o que eu acabei de dizer. Ele veio mostrar o verdadeiro sentido da lei. Não era só a lei, na verdade, ela não condenava só o ato, né, em si. A punição era pelo ato, mas Deus queria que eles tivessem um sentimento que evitasse o ato pecaminoso. E Jesus veio trazer este verdadeiro sentido da lei. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então aí no verso 17, versículo 17, né, fala assim, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Cumprir aí é plerô, no grego plerô, que significa estar cheio, estar completo, né, encher. Isso quer dizer que Jesus ele veio completar, né, a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. E resumindo, nós já viemos falando desde o primeiro subtópico, ele veio para aperfeiçoar a lei, dar o verdadeiro sentido da lei. Então esse ponto 1 aí, Jesus cumpriu toda a lei. Nós vimos que ele não desprezou a lei, ele teve um compromisso com os ensinos dos antepassados, ele falou sobre Moisés, ele falou sobre os profetas, ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir e aperfeiçoar a lei, dar o verdadeiro sentido da lei. Se você tem algum comentário nesse ponto, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. No ponto 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Então aí no subtópico 1,
né, vai fazer uma pergunta. O que é a expressão letra da lei? O que a letra da lei significa? Então, letra da lei diz respeito ao antigo concerto, né, o antigo pacto que Deus fez com Moisés, né, com o povo de Israel, o antigo pacto, a letra da lei. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, nós vamos ver que a lei, ela era incapaz de salvar o pecador, né? Romanos capítulo 8, versículo 3, a lei era incapaz de salvar o pecador. Por quê? Porque ela estava, olha o que a Bíblia diz, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, o que era impossível à lei? Salvar o homem, aperfeiçoar o homem, justificar o homem. Por quê? Porque ela estava enferma pela carne. A lei ela só apontava o pecado, mas não conseguia tirar o pecado do ser humano. Então, a lei, ela serviu de aio, né? De aio, se você pode conferir isso em Gálatas 3 e 24, ela serviu de tutor para nos levar até Cristo, né? É a palavra paidagogos, de onde deriva a nossa palavra pedagogo hoje. O paidagogos, ele era um escravo, né, que era designado para educar o filho do romano, né, do cidadão romano, cuidar dele, ensinar ele, disciplinar ele, até que ele chegasse à idade adulta. Então, a lei foi dada como um tutor, como um aio, como um pedagogo para nos conduzir a Cristo, né? A Bíblia diz, Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos ele cumpriu a lei, morreu na cruz, nos salvou, e hoje nós não precisamos mais ser atacados pela letra da lei, porque ele cumpriu a lei por nós e nós vivemos por ele. Subtópico 2, a perspectiva teológica da lei. Então, para os judeus, a lei ela tinha 3 aspectos, né? O primeiro aspecto, o aspecto moral. Você pode conferir isso em Êxodo 20, do 1 ao 17, os 10 mandamentos. Também ela tinha um aspecto cerimonial, que era relativo ao culto, aos sacrifícios dos judeus, né? Lá em Êxodo 25 e 1, Deus começa a ordenar a construção do tabernáculo, e você vai aí até Êxodo 31, 17, né, todas as liturgias, e tem no livro de Levítico também, você pode conferir essas liturgias, essas cerimônias que Deus instituiu no Antigo Testamento. E também temos o aspecto civil da lei, né? Em Êxodo 21 e 1 até Êxodo 23 e 19, nós vamos ver aspectos civis da lei que regulavam a sociedade judaica daquela época. Então, havia naquela época um falso entendimento teológico a respeito da lei. Os judeus, eles acreditavam, né, que eles poderiam viver e obter a justiça própria pela lei, e assim eles poderiam ser salvos. Mas Paulo, ele vem refutar isso. Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, em Gálatas 2:16, você vai ver que Paulo ele vai, na verdade, refutar essa ideia, né? Gálatas 2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto
pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, Paulo refuta essa ideia teológica dos judeus, né? Até do tempo de Cristo, de que eles poderiam ser justificados pelas obras da lei. Então, Paulo refuta isso e ele diz, a justificação é pela fé no sacrifício de Cristo. Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Então, Jesus cumpriu toda a lei e veio inaugurar a nova aliança. Então, quando ele está ali na Santa Ceia, né, ele pega o cálice e diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança. Esta nova aliança foi profetizada por Isaías, que Deus faria com o homem, com o profeta Jeremias, melhor dizendo, Deus faria com o homem uma nova aliança. Então Jesus veio para trazer essa nova aliança. E nessa nova aliança, quem dá vida ao pecador, vida espiritual, é o Espírito Santo. Então nós lemos em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso de número 6, nós podemos ver o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí, antigamente, né, nós tínhamos uma lenda, uma ideia de que a teologia matava, né? A letra mata, então você não pode estudar, você tem que receber tudo na hora de Deus, né? Receber de Deus na hora que você for pregar, então você não pode estudar porque a letra mata. O que matava aqui era a letra da lei, o legalismo da lei, porque ela não era capaz de justificar o homem, ela só apontava o pecado, porém ela não tirava o pecado. A graça veio para tirar o pecado do ser humano, tá bom? Subtópico 4, esse ponto é um pouquinho maior, né? Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que, apesar da lei não ser capaz de tirar o pecado, ela foi instituída por Deus. E Paulo faz questão de mostrar que a lei, ela é boa. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 12, olha o que Paulo diz. Assim, a lei é santa, e o mandamento justo, santo, justo e bom. E a lei também, ela foi estabelecida. Não é porque veio a graça, é lógico que há aspectos da lei que nós não precisamos seguir mais. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé, já que a justificação é pela fé, devemos anular a lei? Ele diz, de maneira nenhuma, e usa um ponto de exclamação, né? Antes estabelecemos a lei. Então a lei, ela é boa, é justa, santa e boa, e Jesus cumpriu ela por nós. E hoje há aspectos da lei que nós precisamos continuar cumprindo, principalmente com exceção da guarda do sábado, né, que não foi ratificado no Novo Testamento. Todos os outros 9 mandamentos nós precisamos cumprir, precisamos honrar aqueles mandamentos. Então a lei, ela é santa, justa e boa. Ela sozinha ela não justifica, mas com a lei do Espírito, com a graça, com a morte de Cristo e com a graça em nós derramada, nós conseguimos em Cristo, pelos méritos de Cristo, viver a lei. Então vamos lá. Jesus, ele veio implantar
no interior do crente, pelo Espírito Santo, o verdadeiro sentido da lei. Então ele vem implantar no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então esse ponto 2, nós terminamos aqui, né? O que nós vimos aqui? A letra da lei, a verdade do Espírito. Vimos o que significa a letra da lei, né? É uma referência ao antigo pacto. Vimos aí a perspectiva teológica da lei, que os judeus tinham uma ideia teológica errada sobre a lei, e vimos que a lei, ela só tem sentido quando Jesus dá sentido a ela. E a lei do Espírito que vive em nós nos ajuda a vivenciar os aspectos da lei. Logicamente, lei moral, lei cerimonial e lei civil, né? Lei moral, nós precisamos manter ainda muitas coisas, precisamos viver. Se você tem algum comentário nesse ponto, né? Se você tem algum acréscimo aqui, alguma pergunta também, pode deixar aqui que nós vamos interagir com você. Vamos então para o último ponto, a justiça do reino de Deus. Vamos ver agora como que nós obtemos a justiça, né? No subtópico 1, quem é grande no reino de Deus? Então vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim: vamos ler o 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, quem é grande no reino dos céus nesse contexto? Aquele que cumpre e ensina a lei de Deus. Então, aquele que cumpre e ensina a lei de Deus, ele é grande no reino de Deus. No subtópico 2, a justiça do reino de Deus. Então, no Antigo Testamento, justiça era sinônimo de orgulho pessoal. Então, o judeu cria que ele poderia, viver a letra da lei e se justificar a si próprio. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 19, quando chega um jovem em Jesus, capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz que chegou um homem, até um jovem rico, e ele perguntou: bom mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. E ele vai falando. E o jovem, ele diz: eu tenho guardado isso, versículo 20, até desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade eu tenho guardado isso. Ok? Então, eles tinham esta visão de que eles poderiam se justificar pela lei. No Novo Testamento, isso não acontece. Isso é ao contrário. Por quê? Porque a justiça no Novo Testamento é obtida pela fé em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ler aqui. Romanos 3 e 21. A Bíblia diz que: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora olha o versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então a justiça agora é pela fé em Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida aqui nesse comentário, algum acréscimo, deixa aqui, nós vamos interagir com você
nesse comentário, no seu comentário, responder sua pergunta em nome de Jesus, ok? Então nós vamos encerrando por aqui a nossa aula, que Deus te abençoe. Vamos encerrar com um pequeno texto da conclusão que diz: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Jesus veio ao mundo para cumprir a lei e dar-lhe o verdadeiro sentido. Então foi para isso que Jesus veio, para cumprir a lei e dar o verdadeiro sentido da lei. Ok? Que Deus te abençoe e eu espero você na próxima aula, na semana que vem. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.